Marcelo Salvador, professor de matemática do 7º ano. Na aula anterior, trabalhamos plano cartesiano e a área das principais figuras geométricas. Na aula de hoje, nós vamos ver porcentagem. Mas, antes disso, vamos corrigir a tarefa? Vamos lá! Observe as medidas da pipa planificada. O segmento AC mede 60 centímetros, ED mede 60 centímetros e EB mede 20 centímetros. Calcule a área de material utilizado para confeccionar o quadrilátero ABCD. Observe a figura. Nesse caso, vamos dividi-la em dois triângulos. Observe, o triângulo de cima tem base 60 centímetros e altura 20 centímetros. Lembrando, a área do triângulo é igual a base vezes altura sobre 2. Ou seja, nesse caso será 60 vezes 20 sobre 2. 60 vezes 20, 1.200. E divididos por 2, resulta 600 centímetros quadrados. A parte de baixo, temos um triângulo também de base 60 centímetros, porém a altura é também 60 centímetros. Então, nesse caso, a área será base 60, altura 60, 60 vezes 60, divididos por 2. Neste caso, temos 3.600 divididos por 2. Resulta 1.800 centímetros quadrados. Ora, aquela pipa que foi dividida em duas partes para achar o material calculado, ou seja, a área desse caso será 1.800 mais 600, 2.400 centímetros quadrados. Vamos então começar a aula de hoje. O nosso tema é porcentagem. É um tema muito utilizado no nosso dia a dia. Vamos lá? Uma pesquisa entre os moradores de um bairro nos mostra: 43 de cada 100 moradores utilizam o metrô. Ora, representando isso numa fração, temos 43 centésimos. Prosseguindo a pesquisa, temos 79 em cada 100 moradores estudam na escola do bairro. Ora, representando isso numa fração, temos 79 centésimos. Continuando, de cada 100 moradores, 85 gostam de futebol. Representando na fração, temos 85 centésimos. Portanto, todas essas notícias foram divulgadas em porcentagem. Mas precisamos saber o que é porcentagem. Logo, a ideia de porcentagem é representar partes de um total de 100 partes. Daí o símbolo porcento. Então, 43 centésimos, 79 centésimos e 85 centésimos são frações centesimais. Neste caso, são frações que podem ser representadas com o símbolo de porcento. Ou seja, porcentagem é uma razão cujo o segundo termo é igual a 100. Observe então, 43 de cada 100 moradores utilizam o metrô. Posso escrever essa frase 43 de cada 100 de outra maneira, ou seja, 43% dos moradores utilizam o metrô. Ou melhor ainda, representando matematicamente isso, o símbolo de 43% dos moradores utilizam o metrô. Utilizamos porcentagem o tempo inteiro em nossa vida prática. Vamos a outro exemplo? O simulado da escola de Lúcia tem 100 questões e ela acertou 75 delas. Então, a porcentagem de acertos foi de 75 em 100, representando em fração 75 centésimos, ou pelo símbolo 75%. Já a de erros foi 25 em 100, ou seja, 25 centésimos, representando com o símbolo de porcentagem temos 25%. 3 centésimos é a mesma coisa que escrever 0,03, ou seja, significa 3%. Então a leitura, 3%. 39 centésimos. Ora, transformando isso em decimal, temos 0,39. Nesse caso, lemos 39%. Outro exemplo, 95 centésimos. Transformando em decimal, 0,95, ou seja, lemos 95%. E 145 centésimos. Transformando em decimal, 1,45.
Nesse caso, lemos 145%. Vamos utilizar mais uma situação agora para calcular a porcentagem? Vamos lá. 43% dos moradores utilizam o metrô. Então, sabendo-se que o total de moradores de Pitangueiras é de 120 mil, quantos desses moradores utilizam o metrô? Então, vejamos, temos que calcular 43% do total de moradores. Vamos lá? Então, podemos utilizar a regra de 3 para calcular a porcentagem e suas grandezas. São diretamente proporcionais. Ora, para calcular a regra de 3, vamos lembrar. Fazendo então a nossa tabela, temos 100%. O total de pessoas é 120 mil pessoas. Se eu quero saber 43% e sei que essas duas grandezas, pessoas e porcentagem, ora, lembrando, porcentagem é sempre diretamente proporcional. Montando então a proporção, temos 120 mil está para X, assim como 100 está para 43. Nesse caso, podemos simplificar o 120 mil e o 100. Ambos dividido por 10, eliminamos o zero. Novamente, eliminamos o zero. Então, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Nesse caso, x vezes 1x é igual a 1.200 vezes 43. Então, o resultado será 51.600 pessoas. Podemos, então, calcular isso de uma outra maneira. Qual seria? 43% de 120 mil, podemos escrever 43% é 43 por 100. Nesse caso, temos a fração centesimal. Ora, simplificando por 10, eliminamos o zero e, na hora de multiplicar, temos 43 vezes 1.200. Novamente, o resultado nos mostra que é 51.600. Ou seja, 51.600 moradores utilizam o metrô. Agora que sabemos o que é porcentagem, vamos fixar? Letra A, 30% de 420 bananas. Ou seja, 30% é 30 por 100. Então, representamos da seguinte maneira. 30 por 100 vezes 420. Ora, dividido por 10, eliminamos o zero. Novamente, eliminamos o zero. Então, o resultado será 3 vezes 42. Ou seja, 126 bananas. Letra B, 0,5% de 1.000 alunos. 0,5% é 0,5 sobre 100, vezes 1.000. Eliminando o zero, que é dividido por 10, mais uma vez temos 0,5 vezes 10, ou seja, 5 alunos. Letra C, 16% de 250 livros. 16%, 16 por 100, ou seja, 16 centésimos vezes 250, dividido por 10, ou seja, eliminando o zero, e vamos ter o seguinte cálculo, 16 vezes 25 sobre 10. Esse resultado será 400 sobre 10. E, simplificando, temos que 40 livros é a resposta final. Agora, vamos utilizar na compra de uma bicicleta? Vamos lá. Uma bicicleta custa R$800, mas Carlos comprou-a à vista com desconto de 5%. Observe bem. Ora, letra A, qual foi o valor do desconto? Ora, temos que calcular 5% de 800. Lembrando, 5% é 5 por 100, ou seja, 5 centésimos vezes 800. Ora, dividido por 10, vamos eliminar o zero. Novamente, então o resultado do valor do desconto será 5 vezes 8, ou seja, R$40. Letra B. Quanto Carlos pagou por esta bicicleta? Ora, se ele pagou à vista, ele teve um desconto. Um desconto a gente tem que diminuir esse valor. Então, era R$800. Teve um desconto de R$40. Portanto, 800 menos 40, Carlos comprou essa bicicleta por R$760. Continuando com mais um exemplo de porcentagem, vejamos. O aluguel do apartamento de Paulo é de R$1.400. No mês passado, ele esqueceu de pagar a cota do aluguel e o proprietário cobrou uma multa de 15%. Qual foi o valor da multa? Ora, temos que calcular 15% de 1.400. Então, 15% é 15 por 100, ou seja, 15 centésimos vezes 1.400. Dividido por 10,
ambos temos a simplificação, vai eliminar o zero. E eliminando o zero novamente, o resultado será 15 vezes 14, que resulta R$ 210. Letra B. Quanto foi o valor pago? Ora, Paulo é esquecido. Era 1.400. E se a multa foi de 210, eu vou ter que somar. Então, Paulo pagou R$ 1.610. Agora uma situação diferente. Eu dou os valores e quero que você calcule a porcentagem. Vamos prosseguir? Uma passagem de avião que custava R$ 650 foi vendida na promoção por R$ 533. Qual foi a taxa percentual de desconto? Observe bem, a passagem custava 650 e paguei 533. Então, nesse caso, o desconto foi de R$ 117. Então, tenho que calcular R$ 117 representa que porcentagem em cima do valor da passagem, que custava 650. Vamos, então, montar a regra de 3. Ora, o total da passagem, 100%, R$ 650. Se eu quero saber a porcentagem em cima de R$ 117, lembrando, regra de 3 simples e porcentagem sempre é diretamente proporcional. Então, montando a proporção, temos 650 está para 117, assim como 100 está para x. Eliminando os zeros, dividindo por 10 e simplificando 65 com 10, vamos ter a seguinte proporção. 13 está para 117, assim como 2 está para x. Então, neste caso, multiplicando os extremos, igualando ao produto dos meios, temos 13 vezes x é igual a 117 vezes 2. Nesse caso, 13x é igual a 234. Portanto, x será igual a 234 divididos por 13, que resulta 18. Então, a taxa percentual foi de 18%. Vamos ver outro exemplo de porcentagem agora numa escola. Vamos lá! A escola de Duda tem 1.250 alunos e hoje faltaram 50. Qual a taxa percentual do número de alunos que faltou? Observe mais uma vez. Temos que o total de alunos é 100%, 1.250 alunos. Se eu quero saber, em cima de 50 alunos, qual foi a porcentagem, temos que fazer a regra de 3. Lembrando, porcentagem na regra de 3, sempre as grandezas são diretamente proporcionais. Montando a proporção, temos 1.250 está para 50, assim como 100 está para x. Ora, dividindo por 10, simplificando, eliminamos o zero. Ora, simplificando 125 e 10, temos 25 e 2. Ora, também podemos simplificar 25 e 50 e vai ficar em cima 1, embaixo 2. Lembrando, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Nesse caso, então, 1 vezes x, x. E 2 vezes 2, 4. Portanto, x é igual a 4. A resposta é, a taxa do número de alunos que faltou neste dia na escola foi de 4%. Outro exemplo, Jordana comprou um aparelho de TV por R$ 800 e revendeu por R$ 1.000. Ora, a pergunta é, qual foi o seu lucro? Ora, se comprou por 800 e vendeu por R$ 1.000, o lucro é 1.000 menos 800, ou seja, R$ 200. Letra B. Que porcentagem representa o lucro obtido? Vamos então aplicar uma regra de 3. Então vamos nós. R$ 800 é o total, 100%. Ora, quero saber qual vai ser a porcentagem sobre o lucro, ou seja, sobre R$ 200. Sabemos que são diretamente proporcionais à grandeza, então podemos montar a proporção da seguinte maneira. 800 está para 200, assim como 100 está para x. Podemos então, simplificando por 10, vamos ter 8 vezes x é igual a 200. X é igual a 200 divididos por 8, ou seja, 25. O lucro foi de 25% no valor da compra. Vamos prosseguir com mais um exemplo? Vamos lá! Um vendedor compra pares de sapato por R$ 70 e os vende com um aumento de 30% do preço. Letra A. Qual é o valor desse aumento? Ora, observe, 30% de 70. 30%, 30 por 100, vezes 70. E simplificando, temos que vai ficar 3 vezes 7, 21. Então, nesse caso, temos R$ 21 será o aumento. Letra B.
Por quanto ele vende os sapatos? Ora, se era 70 e ele teve um aumento de R$21, o vendedor vende por R$91. Na aula de hoje, nós vimos porcentagem e conseguimos trabalhar com conteúdos no nosso dia a dia. Vou deixar a tarefa para a próxima aula. Vejamos o que aconteceu com o meu amigo Pedro. Ao ver a promoção no cartaz, o meu amigo Pedro resolveu comprar um computador novo. Computador, R$2.400. Entrada, 20%. Restante, 6 parcelas iguais. Pergunta-se, letra A, qual foi o valor pago como entrada? Letra B, quanto ficou para ser pago parcelado? E letra C, qual foi o valor das parcelas? Estamos finalizando a aula de hoje de porcentagem. Aproveite, porque porcentagem a gente utiliza muito em nosso dia a dia. E eu conto com você na próxima aula. Até lá!